Embora o Brasil tenha um mercado interno em expansão, a atenção ao cenário internacional possibilita mais oportunidades de negócios, exige maiores desafios competitivos e abre uma via de trocas. Tudo isso pode beneficiar as cadeias produtivas interessadas em ter as marcas sendo vendidas além das fronteiras. O Jornal da Manhã conversa agora com o secretário de Estado de Articulação Internacional, Juliano Floner. Secretário, muito bom dia, obrigado por estar ao vivo à Jovem Pan Joinville, bem-vindo. Olá, muito bom dia, Fernando, Marcos, Diego e a todos os que estão nos ouvindo. Muito bom dia. Obrigado, secretário, mais uma vez. A gente sabe, né, secretário, que 2023 começou com uma notícia positiva na balança comercial catarinense. Janeiro teve recorde e a comparação com o mesmo período do ano passado, a gente já percebe que o crescimento é de quase 9% nas exportações e chegou a 850 milhões de dólares negociados. Qual é a tendência para esse ano, hein, secretário? Mesmo tendo esse temor causado pela guerra, né, entre a Ucrânia e a Rússia, estamos conseguindo abrir novos mercados para o catarinense? Sim, essa é uma das bandeiras, um dos aspectos principais da administração, um dos pontos que nos foi colocado como prioritários pelo governador Jorginho Melo, que é justamente fazer a ampliação da promoção comercial. Ou seja, nós trabalharmos muito a questão dos produtos catarinenses, dos mercados, da desburocratização e da quebra de barreiras, de tudo aquilo que de alguma forma se torna um gargalo, se torna um empecilho, uma barreira, alguma coisa que dificulta o processo do exportador. Nós precisamos ter muito em mente que nós somos um estado com 7 milhões de habitantes, e que nós precisamos olhar para fora, nós precisamos olhar quando se trabalha um produto, um serviço, quando se trabalha algo que possa ser de alguma forma comercializável, como nós conseguimos colocar esse produto fora. Não só pela nossa posição geográfica, isso é muito importante, mas também pelo alcance do Estado e pela sua formação, pela sua origem. Então, nós precisamos incentivar e abordar esse aspecto internacional e conseguir aumentar esses números. Esperamos, claro, com relação à nossa exportação, conseguirmos, apesar de termos talvez alguma previsão, né, talvez algum tipo de ajuste, mas conseguirmos talvez algum incremento de pelo menos da ordem de 3,3% a 4% para a próxima divulgação. Secretário, o governo federal está com uma política internacional de se comprometer, né, e ser mais ativo. Embora ainda não se saiba, né, bem quais são os parceiros que serão priorizados, mas a tendência é ter um fortalecimento do Mercosul e uma aproximação um pouco mais com a Europa. Como é que a Secretaria de Articulação Internacional está acompanhando e como é que a Secretaria avalia esses primeiros movimentos da política externa brasileira? Houve no início, se percebeu, isso é muito claro, né, um trabalho de reconstrução de parcerias com base na agenda climática, com base na agenda ambiental. E perfeito, era isso que se esperava. O que acontece a partir de então, nesse segundo momento, nesse próximo passo que se observa da política externa brasileira? Ela vai ser muito mais focada na busca de investimentos, para a alavancagem de infraestrutura, energias renováveis e do processo de reindustrialização. Essas são algumas bandeiras da política externa brasileira nesse período. Nós temos acompanhado isso muito de perto. Da viagem que houve da comitiva do presidente aos Estados Unidos, houve já uma abordagem nesse sentido e vai haver agora, no final do mês, uma viagem para a China, com uma comitiva muito grande, mais de 200 pessoas, onde esses serão os temas em pauta. É claro, você sempre trata de commodities e você tem essa questão do valor agregado, que em geral você exporta produtos de baixo valor agregado, você acaba importando produtos de alto valor agregado. Essa é uma diferença que incomoda
Ou seja, é um ponto de negociação, é um ponto que precisa ser abordado, mas não só. Agora passa a ser como prioridade, aparece isso na agenda federal, trabalhar essa questão do investimento para áreas como infraestrutura, energias renováveis e reindustrialização. Secretário, tem catarinense nessa comitiva aí com 200 pessoas, comitiva que vai para a China? Até onde se sabe, existem alguns sim, porque há também uma participação da área empresarial e que, até curiosamente, não aconteceu quando houve a viagem aos Estados Unidos. Então, esse é um ponto que está sendo também interpretado, se acabou sendo intencional ou não. Não houve tanta predominância ou não houve tanta importância para esse lado, mas está sendo dada uma importância maior para essa viagem para a China. Então, claro, é o nosso maior parceiro comercial. Até onde eu sei, existem alguns catarinenses que foram convidados. Eu não soube ainda de confirmação. Espero ter essas confirmações em breve. E também é um ponto interessante para Santa Catarina, porque, obviamente, também nos interessam todos esses assuntos: infraestrutura, energias renováveis e reindustrialização. E ainda nessa questão da agenda que o senhor citou, secretário, a gente sabe que Santa Catarina tem um diferencial em relação ao mercado de carnes, né? Como é que está essa articulação para novos mercados, para esses produtos catarinenses? Podem vir à pauta também nessa agenda lá com o grupo chinês? Sim, com certeza. Principalmente com relação à ampliação desse mercado, a parte de suínos, aves e a parte bovina. Obviamente que esse não é um assunto isolado. Nós temos trabalhado essa questão de aberturas de mercado, mas ele é um dos assuntos, em especial com a China, que entra dentro de uma agenda muito maior. Aí também a nossa participação no dia da manhã na Frente Parlamentar Brasil-China na Câmara dos Deputados, em Brasília. Bom, o que acontece nesse aspecto em relação à parte de carnes? Existe também conversações que acontecem paralelamente em relação a você aumentar algum outro produto, ou a cota de um determinado produto, e para conceder uma benesse, ou uma parceria, uma importação ou exportação maior do outro lado. Por exemplo, um dos pontos interessantes com relação à carne, dessa análise que, claro, é puxada pelo governo federal, mas que tem um interesse estadual muito forte, é o interesse do governo do estado, e essa é uma posição clara, de que o assunto da maçã não faça parte dessa agenda negocial. Ou seja, existe uma questão de aumento, talvez, da importação de soja por parte da China, mas não é do interesse do estado de Santa Catarina que a maçã, o assunto da importação, né, de maçã por Santa Catarina, faça parte dessa pauta. Então, esse é um dos assuntos a serem tratados e deliberados que nos dizem respeito. Secretário, até para a gente finalizar o nosso bate-papo, falando um pouquinho aqui sobre a nossa seara, né? A região de Joinville tem uma força competitiva alta para relações externas. Como é que Santa Catarina está projetando explorar esse potencial localizado aqui em Joinville, particularmente para vender o estado lá fora? De muitas formas, porque é muito diferente conversar com uma região, né, com um público que já tem um olhar internacionalizado, já tem uma visão para fora, já enxerga a importância disso. Ou seja, aí você passa a discutir a construção do futuro, como é que você desenha os próximos passos. Temos conversado com muitas empresas, isso tem sido ótimo para entender efetivamente quais são as dores do empresariado da região de Joinville, como é que você pode reduzir barreiras e gargalos e como é que você consegue baratear o custo logístico e o custo energético, que são todos itens que nos interessam demais. Então, como que a gente ainda não conversou, venha conversar com a gente, porque tudo isso faz parte dessa atuação. O que nós temos trabalhado muito também é a questão dessa cadeia produtiva, como você consegue, de alguma forma,
escapar, né, desse perigo que pode ser cadeias produtivas muito complexas, onde você precisa de muitas partes para um produto que são feitas em vários produtos para ter uma montagem ou fabricação final em algum outro lugar. Isso pode trazer problemas de abastecimento, como se viu desde a pandemia, desde a questão da guerra da Ucrânia, e justamente a região de Joinville é uma região muito parceira para que nós divulguemos o estado de Santa Catarina e possamos atrair para cá quem são hoje fornecedores ou parceiros exportadores, né? Ou seja, quem vende para nós, para que possamos atrair essas empresas para cá, ou seja, diminui o risco de quem está aqui, e é muito mais fácil você conversar com as empresas de Santa Catarina que conseguem dizer, olha, venha ver como nós somos um estado diferenciado, venha aqui, veja com seus próprios olhos o que é capaz de ser feito. Nós somos um estado eficiente, com 1% do território nacional, nós somos o segundo estado mais competitivo do Brasil e nós somos a sexta economia dentro do país, com 1% do estado, isso significa eficiência. Então, as empresas de Joinville são muito parceiras, são nossas embaixadoras nesse processo e que é ótimo para elas também. É claro que, quando você fala de empresas médias e pequenas, você precisa que elas tenham apoio maior, e estamos trabalhando nesse sentido, para a participação de feiras, por exemplo. Então, você precisa, de alguma forma, trabalhar um pouco mais a acessibilidade dessas empresas em feiras e processos de promoção comercial. Essa é uma bandeira, falando novamente, que precisam ser e estão sendo desenvolvidas pela SAI, a Secretaria de Articulação Internacional. Para você ter uma noção qual é o nosso escopo de trabalho aqui dentro da SAI. Nós trabalhamos comércio exterior, trabalhamos atração de empresas de investimento e trabalhamos relações internacionais. Esse é o nosso escopo de atuação. Que locomotiva é essa chamada Santa Catarina, né? Secretário de Articulação Internacional, Juliano Franer. Secretário, muito obrigado. Uma ótima semana de trabalho para o senhor e volte quando quiser e puder aqui à Jovem Pan Joinville. Agradeço a todos e muito obrigado pela oportunidade. Vamos internacionalizar. O Estado merece e esse é o nosso próximo passo. Ok, grande abraço, secretário.